Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim o texto: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, uma medida de flor de farinha se venderá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O profeta Eliseu libera uma palavra em meio à maior crise de Samaria já havia enfrentado. Ei, eu quero já declarar: não haverá crise que a palavra do Senhor possa combater em nosso favor. E a palavra profética para nossas vidas é: amanhã, a essa hora. Meus irmãos, quando Deus determina o tempo do milagre, quando Deus determina para a nossa vida o tempo do milagre, Ele se manifesta assim em nossas vidas. E operando Deus, quem há de impedir? Samaria estava sitiada pelo exército inimigo. A fome era tão severa que se vendia a cabeça de jumento por um alto preço. E houve relatos de mães cozinhando seus próprios filhos. E isso era verdadeiramente o fundo do poço. E é exatamente nesse cenário que Deus, o nosso Deus, levanta uma palavra profética através da boca do profeta, com o prazo seguinte: amanhã, a essas horas. Meus amados, Deus não apenas prometeu provisão, Ele já marcou o horário. Ei, o nosso milagre tem hora marcada. Eu já quero declarar sobre as nossas vidas que já está determinado por Deus o tempo, a hora da nossa bênção, o tempo da nossa vitória. Chegou. E é desse texto que vamos extrair alguns ensinamentos preciosos. O primeiro ensinamento: Deus não se move pela crise, mas pelo seu propósito. Ei, essa crise em nossas vidas, há um propósito de Deus se manifestar. Enquanto o povo via escassez, Deus já via abundância. Enquanto a cidade via a morte, Deus já via a vida e a provisão para o seu povo. Ei, meus irmãos, coloque os olhares de Deus em suas vistas. Veja a abundância, veja vida e provisão nessa situação sua. O céu não estava, nem nunca estará em pânico. O Senhor, nosso Deus, Ele não reage à crise. Ele tem todo o controle dela. Ele já controla tudo. Quantas das vezes pensamos que Deus está atrasado, mas Ele está apenas trabalhando, e no tempo certo, Deus se manifestará. Deus agirá em nosso favor. Ei, já quero declarar: tem o agir de Deus. Vem o agir de Deus para nossas vidas. A segunda lição é que a incredulidade pode nos fazer ver o milagre, mas não participar dele. Meus amados, não dê espaço nem ouça palavras de incredulidade, mas elas podem nos impedir de sermos abençoados e de participar. Um oficial do rei duvidou e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. E Eliseu respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Meus irmãos, o incrédulo até pode ver, porém não irão participar das bênçãos de Deus. O oficial, ele até viu o milagre, mas morreu pisoteado na porta da cidade, sem participar do grande milagre de Deus. Há pessoas que precisam ver o agir de Deus, mas não vão desfrutar, porque o seu coração está fechado. Meus irmãos, fé não é negar a crise, fé é confiar apesar dela. Não importa qual seja a impossibilidade a nós homens, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, eu quero te convidar: creia somente. Deus já está agindo na nossa situação. E a terceira lição é que Deus pode virar qualquer cenário trágico em poucas horas. Em poucas horas, essa situação trágica, Deus pode transformar em nosso favor. Deus fez o exército inimigo ouvir o barulho de carros e cavalos.
Eles fugiram, deixaram tudo para trás. Em menos de um dia, a fome virou fartura. O que parecia impossível foi resolvido sem espada, sem guerra, sem esforço humano e sem dinheiro. Quando Deus decide agir, Ele não precisa de muito tempo. Deus opera em nosso favor até quando a gente não consegue entender a situação. Quando nós fazemos aplicação para os nossos dias, você pode até conhecer o que é ouvir diagnóstico ruim, você pode até saber o que é estar cercado por notícias contrárias. Mas o Deus que age em Samaria, o Deus que agiu em Samaria, Ele continua sendo o mesmo. E talvez hoje seja o dia de cerco em sua vida, em nossa vida. Mas Deus pode estar, sim, preparando o amanhã a esta hora, para manifestar em nossas vidas um grande milagre. Meus amigos, não limite o agir de Deus ao tamanho da sua crise. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele é muito maior do que qualquer situação contrária se levantando contra nós. Amém? Creia somente. O nosso Deus, Ele age sempre em nosso favor, em favor do seu servo. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.